Relativamente às causas de infertilidade, Joana, aí já temos uma grande, digamos, diversidade de causas e podemos, se calhar, sistematizar. Antes de mais, a causa que nós chamamos idiopática, que é quando efetivamente não temos uma razão objetiva e não conseguimos explicar por nenhum fator essa infertilidade. E pode chegar efetivamente a um quarto dos casos, portanto 25%, de doentes em que nós não sabemos o porquê daquela infertilidade. Depois, causas genéticas são também importantes. Cerca de 2 a 8% do total de casos de infertilidade são por mecanismos genéticos. Esse número aumenta para 15% em casos de zoospermia, ou seja, doentes que não têm contagem de espermatozoides no espermograma. E podem ser múltiplos fatores, nomeadamente numéricos, ou seja, a alteração do número de cromossomas, ou até zonas do cromossoma Y, que nós percebemos têm uma importância grande a nível de fertilidade, e que nós chamamos microdeleções da região AZF, e há sobretudo 3 tipos de microdeleções, sem querer ser muito específico. No fundo, as microdeleções A e B condicionam um estadio da zoospermia, portanto não é de esperar que aquele doente tenha produção de espermatozoides. Já a microdeleção C, a AZF-C, poderá ter de facto contagem, portanto terá oligospermia. Isto em termos genéticos e sem querer ser muito exaustivo. Depois, a nível anatómico, podemos pensar em causas pré-testiculares, testiculares ou pós-testiculares. Portanto, o que é que isso quer dizer? Causas que estejam antes ou acima, digamos assim, do testículo. Normalmente a causa mais importante é o hipogonadismo hipogonadotrófico. É uma palavra muito complicada, mas que no fundo quer dizer que não temos as hormonas envolvidas na produção, na estimulação do testículo para a produção de espermatozoides. E isso manifesta-se como? Muitas vezes manifesta-se antes da própria infertilidade. O doente pode ter queixas a nível sexual, seja disfunção erétil, diminuição da libido, do desejo sexual, a disfunção ejaculatória e, portanto, normalmente as queixas começam por aí. Se não, vão começar precisamente quando o doente perceber que não é capaz de procriar. Porquê que isto acontece? Por medicação, medicações que possam interferir no eixo hipotálamo-hipófise-testículo, e aqui uma parte que é cada vez mais frequente, e digo isto infelizmente, que é a utilização de drogas, sejam elas drogas recreativas, seja o álcool ou até, mais frequentemente, drogas utilizadas em contexto de prática de exercício físico, sobretudo esteroides anabolizantes, portanto todo tipo de substâncias, neste caso ilegais, e para, no fundo, aumento da massa muscular, é ótimo porque os doentes ficam de facto com uma imagem à sua medida ou segundo aquilo que gostariam de ter, mas efetivamente têm sempre alterações do ponto de vista sexual e mais grave do ponto de vista de fertilidade. E, portanto, convém alertar nesta situação, é uma causa muito frequente de infertilidade e, sobretudo, disfunção sexual. Outra causa pré-testicular, que é relativamente mais rara, é o aumento da prolactina. Pode dever-se a tumores da hipófise, o que nós chamamos de prolactinoma, mas também pode estar envolvida em doenças sistémicas, doenças autoimunes, que levem a um aumento da produção de prolactina. E isso é também uma causa de infertilidade pré-testicular. Mais tarde temos também outras causas farmacológicas e de medicação que poderá ser feita para doenças sistémicas e que possam interferir com a qualidade dos espermatozoides ou mesmo com a sua produção. E isto para dizer que muitos fármacos são lançados sem se perceber o real efeito que poderão ter a nível dos testículos, da produção de espermatozoides. Às vezes é sabido, outras vezes não, mas na avaliação da história do doente infértil devemos explorar muito bem a medicação que o doente faz ou fez. Estamos a falar aqui tipicamente de que situações, doutor? Sobretudo medicação do ponto de vista endocrinológico, todo o tipo de medicação que possa interferir com o eixo hipotálamo hipófise testículo poderá interferir nesse sentido. Não esquecer também fármacos relacionados com doenças oncológicas, que não é raro, infelizmente, e sobretudo em idades mais precoces,
e poderá haver, sempre que identificado, e deverá ser feito esse cuidado, portanto, quando há toma de agentes antiquimioterápicos, deverá ser feita criopreservação de esperma e, portanto, prevendo já uma alteração quase irreversível a nível testicular. Depois pensar nas causas testiculares, e aí mais do ponto de vista anatómico, podemos falar no varicocele, que é uma causa frequente, e sabemos que ele atinge 15% do total da população masculina e atinge 35% dos homens inférteis. Portanto, isso conduz a alterações a nível da temperatura do testículo e alterações depois também a nível da qualidade e de alguns parâmetros a nível do espermograma. A sua correção sempre foi questionada, ou digamos a eficácia da sua correção sempre foi questionada, mas recentemente há vários artigos que demonstram a sua utilidade e o aumento do potencial de fertilização em doentes submetidos à correção cirúrgica de varicocele. E depois ainda em termos testiculares podemos falar da criptorquidia, aquilo que eu já referi, do testículo não estar na bolsa escrotal, e portanto será importante sempre que se diagnostique estas situações fazer a orquiropexia, a fixação do testículo na bolsa escrotal, de preferência com idade inferior a 1 ano, porque sabemos que se for feito, por exemplo, após os 10 anos de idade, a eficácia desse procedimento será muito reduzida e o potencial de fertilização daquele testículo estará seriamente alterado. Doutor, Mais uma vez. Peço desculpa. E estas Nada. situações, nomeadamente do varicocelo, são possíveis de serem detectadas pelo próprio homem? Ou seja, se é observável a olho nu para que possa ser detectado? Certo. Nos casos mais graves, sim, Joana. Efetivamente, os casos mais graves de varicocele, o doente tem desconforto associado, é sobretudo o lado esquerdo, e a nível estético, há alguns doentes até que nos procuram a nível estético porque percebem que, no fundo, a parte superior do testículo está dilatada e fica mesmo, no fundo, varicocele é uma dilatação da veia, aquilo que nós chamamos, às vezes, varizes, e que são visíveis, de facto, e alguns doentes, do ponto de vista estético, não gostam de ver. Claro, a indicação estética não se coloca, a não ser que seja sintomática, que altere a qualidade de vida do doente, poderá ser pensada a sua correção. No contexto da infertilidade, certamente deverá ser proposto ao doente a correção, sobretudo se já é visível assim, a olho nu, e se é algo que o doente detecta por si mesmo. Por vezes o que acontece é que são diagnosticados no momento da consulta de infertilidade, porque efetivamente o doente não faz ideia, nunca se manifestou, mas depois na observação percebe-se que o doente tem varicocele e nessa perspectiva deverá ser proposta essa correção. Uhum. Muito bem. E depois temos as pós-testiculares, não é? Exatamente. Já agora, ainda dentro das testiculares, falar da questão do estilo de vida, e é importante falar sobretudo na questão da obesidade, na questão do tabagismo, sempre possível avaliar estas questões na consulta e tentar alterá-las é algo que pode, sem dúvida, melhorar a qualidade dos espermatozoides. E isto, claro, atuando a nível testicular. Pensando depois em causas pós-testiculares, aí estamos a falar sobretudo de questões anatómicas, como são a ausência dos canais deferentes, é uma alteração muito relacionada com a fibrose quística, isto normalmente é diagnosticado precocemente na vida do doente, depois haver obstrução dos ductos ejaculadores, e isto pode estar relacionado com alterações da própria vesícula seminal, mas também, eventualmente, com infecções a nível do epidídimo e que possam condicionar a obstrução também à passagem dos espermatozoides. Não esquecer aqui questões que não estão diretamente relacionadas, como são lesões do sistema nervoso central, ou nomeadamente traumatismos vertebromodulares que possam alterar a inervação da região genital, ou do sistema nervoso periférico, como é o caso, por exemplo, de traumatismo ou cirurgias prévias que levam à incapacidade do doente ejacular ou, igualmente, até de ter ereção capaz de permitir o ato sexual. Não esquecer também medicação, sobretudo doentes com idade um pouco mais avançada, que possam fazer medicação, sobretudo para a próstata, e medicação que leva à ejaculação retrógrada, ou seja, à incapacidade dos espermatozoides
digamos, virem cá para fora e são enviados para dentro da bexiga, exigindo depois outras técnicas para a recuperação dos mesmos. E não esquecer também a questão da prática sexual em si, ou seja, os hábitos sexuais, e isso é uma coisa também falada pelos colegas ginecologistas ligados à infertilidade, que é tentar coincidir a atividade sexual com o período mais fértil da senhora, e também a questão dos lubrificantes. Muitas vezes os casais inférteis, claro, procuram ter uma prática sexual mais frequente, mais intensa, e recorrem à utilização de lubrificantes. Muitos lubrificantes acarretam alterações graves do espermograma. Portanto, devemos explicar aos doentes que, se possível, evitar lá está, a prática sexual tão frequente, até para uma maior qualidade dos espermatozoides e maior contagem. Deverá ser recomendada a cada dia e meio, 2 dias, a atividade sexual. E já agora, quase em termos de curiosidade, pelo menos pela investigação que fiz mais recente, digamos, o lubrificante mais recomendado, que possa ter menos alterações no espermograma, é o óleo de bebê. Pelo que vi, eu presumo que seja uma espécie de Johnson Baby, mas pronto, é um dado interessante que vi de um estudo recente, mas pronto, se possível, será de evitar a utilização de lubrificantes. Boa. E julgo, pronto, que serão estas, de facto, as causas mais frequentes, portanto, a idiopática, quando não sabemos a causa, genéticas e depois estruturalmente pré-testicular, testicular ou pós-testicular.